Olá, meu povo! Olá! Vamos agora aqui para a nossa terceira aula do nosso curso História do Tempo Presente, discussões teórico-metodológicas. Temos aqui muita coisa boa para discutir, para pensar. Um tema que me interessa muito, justamente pelo seu potencial desestabilizador e algo polêmico. A gente vai tentar entender isso melhor nessa nossa aula 3. Distanciamento metodológico e crítica ao império do testemunho. Antes da aula, minha gente, só vou fazer um pedido para vocês. Né? Eu ainda estou jovem, não quero desenvolver uma úlcera prematura. Meu povo, todo dia são e-mails de vocês perguntando coisas que estão no programa, gente. Poxa, minha gente. Eu tive o trabalho de escrever um programa bonitinho, sabe? Todas as informações lá certinhas. Abram o programa. Gravei um vídeo só discutindo o programa, assistam. Né? Porque quando a gente trabalha com muita gente assim, essa coisa do curto-circuito de comunicação atrapalha muito esse processo. Né? Então, acompanhem, verifiquem sempre suas caixas de spam, que eu estou mandando, a gente está se comunicando pelo e-mail. Como eu mando e-mail sempre coletivo, pode ser que identifique como spam, verifique sempre o spam. E tentem acompanhar mesmo, cada passo, sabe? É uma disciplina de, enfim, é um curso de 60 horas. Depois, quem sabe, vocês podem pedir aí como aproveitamento de crédito também. Existe essa possibilidade, a depender da universidade. Então, acompanhem, certinho, bonitinho, tá bom? A gente conseguir, né, trabalhar com grandes públicos em perspectiva acadêmica, com algum método e alguma organização. Pessoal, hoje a gente vai trabalhar com três autores. Com três autores que, cada um a seu modo, colocaram a mão em um vespeiro. Tentam fazer um movimento analítico muito arriscado nessa contemporaneidade que, como nós vimos na última aula, é marcada por uma atmosfera de presença. Quer dizer, nessa contemporaneidade onde o corpo humano, onde determinados corpos marcados por experiências de trauma, experiências de violência, possuem uma espécie de prerrogativa de fala. Alguns relatos, algumas narrativas têm ao seu redor uma cidadela moral que interdita a possibilidade de crítica. Alguns autores se arriscaram em tentar romper com essa cidadela moral. A gente vai aqui discutir com o Paul de Man, com a Beatriz Sarlo, que é um dos ensaios mais maravilhosos que eu já li. Esse livro aqui. Tempo Passado, Cultura da Memória e Guinada Subjetiva. A Sarlo aqui faz uma... Não aqui só, na sua obra, ela se arrisca por veredas espinhosas, que é de tentar submeter à crítica certos relatos memorialísticos sacralizados no debate público argentino depois do fim da ditadura militar naquele país. E vamos também, que é um texto que eu não botei na ementa, poderia ter posto, né? Não botei. Mas a gente vai trabalhar também com ele com mais cuidado, que é o História, Memória e Esquecimento do Paul Ricoeur, especialmente os conceitos de dever de memória e desrazão identitária. Também nos ajudam a pensar as possibilidades de crítica a essas narrativas, a esses relatos performados com o corpo, com determinados corpos, atravessados por determinadas experiências, marcados por determinadas experiências, cuja crítica se torna quase que uma ofensa moral em um debate público marcado pela presença, como é o nosso de hoje. Então percebam o movimento do curso. Na primeira aula, nós discutimos as condições de emergência
de um projeto historiográfico de uma história do tempo presente. Entendemos ali que essas condições de emergência se relacionam ao estreitamento de uma temporalidade modernista, com os seus desdobramentos historicistas, ao longo da primeira metade do século XX, motivada por experiências históricas concretas, e a formação de uma outra temporalidade, que não mais vê o futuro como progresso, como utopia, e trata o presente como um amplo presente, dentro da qual convivem diversos passados representificados, que o tempo inteiro modulam comportamentos presentes. Esse é o objeto de uma história do tempo presente. A modulação de comportamento por passados deliberadamente representificados. É claro que repertórios passados, sempre modulam comportamentos. Podemos até dizer que isso é um truísmo. Isso não é uma característica exclusiva da contemporaneidade. O que parece ser uma característica exclusiva da contemporaneidade é que esses passados representificados, que não passam, são deliberadamente acionados como moduladores de comportamento, como legitimadores de demanda. Então, acho que essa, para me inspirar em Mark Bloch, essa é a carne, é a caça que o historiador do tempo presente fareja. Certo? Vamos começar então, pessoal. Aula dividida em 4 partes. Primeiro, vamos trabalhar com a crítica do Paul Demen à febre autobiográfica, as tendências autobiográficas que marcam a modernidade. E aqui o Paul Demen não está discutindo narrativa testemunhal e retórica das identidades. Ele está fazendo uma crítica à autobiografia e à sua pretensão em se tornar um gênero autônomo de outros gêneros discursivos inventados na modernidade e dotado de uma autoridade epistêmica, estética específica. Então, o Paul Demen não está enfrentando esse debate dos relatos sensíveis, dos relatos de trauma. Ele está fazendo uma crítica às narrativas em primeira pessoa. E a sua pretensão em se tornar um gênero autônomo e dotado de um regime de autoridade privilegiada. Quem está pegando Paul Demen para pensar esses relatos sensíveis sou eu. Um exercício autoral. Ok? E eu, a partir da minha leitura da Beatriz Sarlo. Sarlo também se apropria do Paul Demen. Cheguei ao Paul Demen a partir da Beatriz Sarlo. No segundo momento da aula, a gente vai trabalhar com a Beatriz Sarlo e a sua crítica ao império dos testemunhos. Na terceira parte, a gente vai tentar entender como que o Paul Ricoeur, inspirado na psicanálise freudiana, critica essa constante representificação do passado na chave do ressentimento, que ele vai formular para isso 2 conceitos importantes: dever de memória e desrazão identitária. E por último, como nós sempre fazemos, mais breve, a gente fecha a aula tentando sistematizar o argumento, sistematizar a nossa reflexão num parágrafo único, para que a coisa fique clara e bem didática. O argumento que atravessa a aula, um argumento que é autoral, que é meu, e não poderia deixar de ser outra forma. O professor é sempre autor. Já que é sempre assim, mais honesto é, do ponto de vista intelectual, que essa autoria seja desnudada, até para permitir a você, aluno, aluna, interlocutor em geral, a possibilidade da crítica. Quer dizer, se cercar por uma cidadela emocional, que seja, ou da pura e simples autoridade docente,
para tentar se legitimar a partir do monopólio de uma verdade, acho que não colabora para uma discussão franca e democrática. Certo, minha gente? Então vamos lá, começando pelo Paul de Man. Como eu disse há pouco, o Paul de Man está tentando pensar as narrativas em primeira pessoa, fundadas pela modernidade, a partir do conceito moderno de subjetividade, de eu, self, e a sua pretensão a ser um gênero discursivo autônomo de outros gêneros. Vamos lá. Sempre que a gente pega um livro, meu povo, na modernidade, nós temos a construção de gêneros discursivos. E aí nós temos toda uma fortuna crítica de autores que debatem muito sobre isso. Alcir Pécora tem um texto muito importante, A Máquina de Gêneros, o João Adolfo Hansen, né? A Andrea Dyer, foi minha professora lá na UFRJ, sempre comento que eu tenho muito orgulho dos meus professores, né? Marcaram muito bem a minha formação. Então a modernidade ela vai elaborando alguns gêneros discursivos que vão se autonomizando. Um outro autor que discute muito bem isso é o Luiz Costa Lima, em um livro já clássico chamado Controle do Imaginário. Então, referências que nos permitem pensar essa construção de gêneros discursivos. Então, por exemplo, quando eu entro numa livraria para comprar um texto literário, deixa eu ver o que está aqui na minha mão. Até que eu já mostrei para vocês. O Homem que Amava os Cachorros, de Leonardo Padura, escritor cubano. Né? Esse livro vai estar lá, devidamente inserido, na estante de literatura latino-americana. O fato desse texto estar classificado com a rubrica literatura já mostra para a gente a certa invenção de um gênero, que é uma invenção moderna, do texto ficcional como dotado de características específicas, o que faz com que eu, leitor, estabeleça um contrato de leitura específico com esse texto. Um contrato tácito, implícito, que não passa muito pela minha consciência, entendem? Mas sim que é o resultado de uma elaboração genérica de gêneros discursivos. Mais uma vez, eu reforço a necessidade, por exemplo, de alguns autores como o Alcir Pécora e o Luiz da Costa Lima. Então, quando eu leio o Padura, ou Machado de Assis, eu já entendo que esses textos narram eventos fictícios fantasiosos. Ainda que o Padura talvez nem seja um bom exemplo, porque é um romance histórico, né, que tenta aí ocupar um lugar de fronteira híbrido. Meu orientador de doutorado, muito querido também, Felipe Charbel, vem escrevendo sobre os romances históricos, né, vem sendo uma referência importante para esse debate. Então, um outro exemplo, Machado de Assis. Memórias Póstumas de Brás Cubas, por exemplo. Né? O contrato de leitura dado pela tradição e que eu, leitor, inconscientemente aciono para me relacionar com esse texto, faz com que naquele registro eu não ache nada estranha, por exemplo, a figura de um narrador defunto. Quem já leu Memórias Póstumas do Machado conhece o enredo, né? O Brás Cubas é um narrador defunto. É alguém que do outro lado do além narra a própria vida. Naquele registro ficcional, isso é possível. Porque o contrato de leitura informa que aqueles eventos narrados são fantasiosos, ficcionais. O que não quer dizer que sejam mentirosos. Por uma certa tradição, e aqui eu evoco o Aristóteles na Poética,
A ficção é até mais verdadeira do que a própria história. É até mais filosófica. Porque ela narra o que aconteceu e o que poderia ter acontecido. Então, por exemplo, quando no mesmo Brás Cubas, quando o Brás Cubas encontra com o homem que foi escravo do seu pai. Agora eu me esqueci o nome desse personagem. Estão andando ali pelo centro do Rio de Janeiro, no Largo São Francisco de Paula, e o Brás encontra com ele. Agora Homem-Forro. E o Homem-Forro negro vem trazendo um escravo pelo pescoço, um outro homem negro, dispensando a esse escravo um tratamento muito cruel, um tratamento de senhor. Brás Cubas existiu? Não. Os dois homens negros envolvidos nessa cena existiram? Não. Mas poderiam. Porque é verossimilhante dentro de uma certa realidade histórica. Um outro exemplo. Fyodor Dostoiévski em Crime e Castigo, que é um dos meus romances de formação. Lá pelas tantas, no enredo, aparece um personagem chamado Lurin, o cunhado do Raskolnikov, do protagonista. E o Lurin, um homem rico, estabelece com a irmã do Raskolnikov, a Dunya, uma mulher linda. O Dostoiévski narra muito bem, né, ela com os braços cruzados. Eu sou capaz de imaginar a Dunya e me apaixonar por ela. Mas enfim. O Lurin, um homem muito rico, e a família do Raskolnikov, uma família muito pobre, ele estabelece uma relação de dominação. Ele domina duas mulheres. A mãe, a Alexandra, a mãe do Raskolnikov, e a Dunya, a irmã do Raskolnikov. O Lurin existiu? Não. Dunya existiu? Alexandra existiu? Não. Mas a imagem, o enredo de um homem muito rico estabelecendo uma relação de dominação financeira com duas mulheres pobres, mãe e filha, no século XIX, poderia acontecer? Poderia. Entende? Então, para a gente não confundir ficção com mentira. Voltando aqui ao nosso fio. Então, quando eu me deparo com um texto desse, eu leio sem estranhar a trama fantasiosa. Vamos dar outro exemplo. Eu ficaria aqui dando exemplos de literatura, né, que eu adoro, enfim, eu consumo literatura o tempo inteiro. Quando, por exemplo, Saramago cria um enredo no qual a morte faz greve, que é o seu grande livro, As Intermitências da Morte. Porra, a morte fazendo greve, a morte sendo quase que uma personalidade e faz greve, o que cria problemas, enfim, o livro brinca com isso. É uma narrativa fantasiosa. Naquele contrato de leitura isso é possível. Tal como esse gênero literário ficcional se configura como tal na modernidade. Recomendo que vocês leiam lá o Luiz Costa Lima, O Controle do Imaginário. Ele vai mostrar isso muito bem. Agora, quando eu entro na mesma biblioteca e busco por aqui, esse livro aqui, ó, também de queridos professores, O Arcaísmo como Projeto, do João Fragoso e do Manolo Florentino, ambos foram meus professores na UFRJ. Esse livro vai estar lá na prateleira História do Brasil. Mesmo raciocínio. Há um gênero, né, quer dizer, já existe um gênero construído, que é o gênero historiográfico realista, que faz com que esse livro seja lido a partir de características que lhe seriam inerentes. Ou seja, o contrato de leitura faz com que eu leia esse texto, o Arcaísmo como Projeto, numa chave diferente daquela que eu leio o Machado de Assis, o Dostoiévski ou qualquer outro. Percebem? Quer dizer, então aqui eu estou buscando o tempo inteiro as notas
de rodapé, as marcas de erudição, as fontes, os gráficos e tudo aquilo que me convença que o que esses autores escrevem tem uma correspondência com algo que, na falta de um termo melhor, chamarei aqui de realidade. Por que esses contratos de leitura estão muito estabelecidos? Porque o gênero literário imaginativo ficcional e o gênero historiográfico empírico realista já estão prontos, são autônomos entre si. Apesar, claro, de ser possível, especialmente hoje, fronteiras mais porosas. Né? Alguns textos que brincam com essas fronteiras, que é a própria ideia do romance histórico. Né? Não só de hoje, desde o Walter Scott, no século XIX, hoje com Padura, Seybold e outros autores que visitam esse gênero do romance histórico. Percebe? Mas o que eu quero que vocês entendam, para a gente entender a crítica do Paul Deman à autobiografia, é essa ideia do gênero e do contrato de leitura. Então, o que o Paul Deman faz no texto A Autobiografia como Desfiguração é criticar essas narrativas em primeira pessoa, muito influentes e fortes na modernidade, a partir de alguns argumentos. Primeiro, o Paul Deman critica a pretensão dessas narrativas em se construírem como gênero específico. E daí ele faz críticas a autores que defendem que a autobiografia seja um gênero específico, como, por exemplo, Philippe Lejeune. E não seria um gênero específico para o Paul Deman porque ela não tem nada de específico, já que todo texto seria, em alguma medida, autobiográfico. E aí o Paul Deman vai falar no momento autobiográfico. O que estaria por trás, segundo o Paul Deman, dessa pretensão do relato autobiográfico, da narrativa em primeira pessoa, em se construir como um gênero específico, é a sua pretensão de poder. É a sua pretensão de reivindicar uma autoridade específica. E também é aqui que o Paul Deman critica. Né? E é aqui que ele nos inspira nessa crítica. Vamos lá. Tentar. Separei aqui dois trechos, como disse, né? O nosso interesse, como eu já falei antes, o nosso interesse sempre é tirar o suco desses autores e fazer algo com ele. Vejam só, o texto está em inglês, mas eu até achei uma traduçãozinha em português. Aí enfim, dei uma olhada, dei alguma modificada. Se vocês botarem aí no Google Paul Deman, autobiografia como desfiguração, vocês encontram também. Então, mas o texto que está lá no Dropbox é o texto em inglês. Ah, professor, não sei ler inglês. Aprenda. Desculpa. Aprenda. Tem aí o Duolingo, sabe? Tem muita coisa hoje na internet de graça sobre isso. Não tem jeito, não tem para onde fugir. É sempre importante alargar nossas possibilidades de leitura de mundo. Na página 920, diz o Paul Deman: mas estamos nós tão certos de que a autobiografia depende da referência, como uma fotografia depende de seu tema ou uma pintura realista de seu modelo? Assumimos que a vida produz a autobiografia como um ato produz suas consequências, mas não podemos sugerir, com igual justiça, que o projeto autobiográfico pode ele próprio produzir e determinar a vida, e que aquilo que o escritor faz é de fato governado pelas exigências técnicas do autorretrato e, portanto, determinado em todos os seus aspectos pelos recursos de seu meio? E uma vez que a mímese pressuposta como operante é um modo de figuração entre outros, será que o referente determina a figura ou ao contrário? Não será a ilusão da referência uma correlação da estrutura da figura? Quer dizer,
não apenas clara e simplesmente um referente, mas algo similar a uma ficção, a qual, entretanto, adquire por sua voz em grau de produtividade referencial. Né? Então, o que o Podeman está questionando aqui? Quando nós abrimos, nós leitores modernos, contemporâneos, uma narrativa em primeira pessoa, um relato autobiográfico, nós tendemos a estabelecer uma relação emocional com aquele relato. Especialmente se o autor barra personagem, né, for alguém que passou por uma experiência de trauma. O que o Podeman está questionando é: será que essa relação emocional que tende a fazer com que eu, leitor, tome esse relato como verdadeiro, ela se dá pelo potencial de referencialidade desse texto, ou por toda a carga emocional que a modernidade investiu no próprio relato autobiográfico? Exemplos são sempre bons, né? Algum de vocês comentou lá na aula passada que não conseguiu assistir a entrevista do Primo Levi. Porque o Primo Levi, ele narra eventos de dor sentidos por ele. Então o Primo Levi não é o autor a estabelecer com seu objeto uma relação de distanciamento. Quando eu, historiador, escrevo uma tese, um artigo, submeto, por exemplo, a avaliação do campo dos meus pares, a possibilidade da crítica está aberta. Não há nenhuma interdição emocional nisso. Porque a minha relação com o meu objeto é uma relação de distanciamento. No relato autobiográfico, não. O autor não é o autor no sentido ficcional ou realista do termo. O autor ali não é o autor que imagina eventos fantasiosos, como faz o ficcionista, Machado de Assis, Dostoiévski, entre outros. E tampouco é o cientista social, é o historiador, que tenta o tempo inteiro convencer o seu leitor de que aquilo que ele narra aconteceu, de fato. E por isso ele evoca fontes, citações, enfim. Né? O autor do relato autobiográfico tem uma identidade confusa. Porque ele diz que aqueles eventos são verdadeiros e, no limite, só ele pode falar sobre aquilo. Ele como pessoa ou ele como corpo metonímico. Teve um caso, um exemplo, de um evento que nós fizemos aqui na UFBA, em Salvador, acho que foi ano passado, ano retrasado. Os estudantes quiseram fazer uma mesa sobre mulheres negras na história. E foi uma mesa catártica, né? Na mesa tinha uma senhora, um quadro de um movimento social, uma mulher negra, periférica. E lá pelas tantas ela disse que a história que nós ensinamos na universidade não serve, não presta, porque ela não se sente representada. E ali, a partir disso, essa senhora, ela construiu a sua própria versão do passado nacional. Um passado atravessado pela escravidão, pelo racismo estrutural, e ela, como herdeira do trauma, da dor, quer dizer, aquele corpo com aqueles marcadores de gênero e raça, teria uma prerrogativa semântica, uma prioridade semântica a falar sobre esse passado. O que tornaria essa fala mais autorizada do que a fala de um historiador profissional que estabelece com esse conjunto de fenômenos uma relação de distanciamento crítico e metódico. E, enfim, a fala daquela senhora provocou uma verdadeira catarse. Quando se abriu para os debates, não teve debate. Foi culto. E os alunos muito emocionados, alguns choravam e diziam que aquilo era uma aula de história. Muito melhor do que as aulas que eles têm com nós, professores.
nenhum tipo de ciúme aqui, de forma alguma, porque eu entendo o que está em jogo. Né? E ali, vendo aquilo ali, eu entendi perfeitamente o que está em jogo. É a autoridade do relato em primeira pessoa. É a autoridade de um determinado corpo, da percepção de um determinado corpo, lembrem lá da última aula com o Merleau-Ponty, em performar uma narrativa. E claro que, enfim, eu fiquei caladinho, óbvio, para não sair dali linchado, mas é claro que o que está em jogo ali é um projeto retórico, que é legítimo. Não estou falando é legítimo do ponto de vista ético, político, ele é legítimo, mas é um projeto retórico. Né? O que o Paul Dermer questiona é, esse poder retórico, essa força retórica, essa força semântica, vem de fato do fato de que o narrador em primeira pessoa conhece melhor a realidade que ele narra, ou vem de toda uma carga emocional que caracteriza esse tipo de relato na nossa modernidade? Uma boa questão. Uma boa questão. Voltamos já já.